Bom, eu sei que o Safety Challenge já começou no mês, se calhar já anterior, em relação àquilo que eu vou publicar, mas este ano, tanto eu como a Sofia tivemos a fazer mais publicações relacionadas com o Safety Challenge, ou pelo menos inicialmente, no Instagram. No entanto, já que estava a gravar vídeos, achei que podia ser interessante vir falar de algumas das recomendações de livros que fizemos, que eu fiz em particular, no Instagram, até porque eu aqui posso falar mais sobre elas, enquanto no Instagram foi mais meramente fotografias e pouco mais do que isso, porque mesmo os Reels foram fotografias. Portanto, vamos a isso. Caso seja a primeira vez que estão a ouvir falar no Safety Challenge, o Safety Challenge é um desafio que a Sofia, do Daily Maiasis, criou em 2018, salvo erro. É um livro de... É um desafio literário ou um desafio de leitura para quem queira ler mais ficção científica ou para incentivar a leitura de ficção científica. Normalmente decorre durante alguns meses, em particular costuma apanhar sempre alguns meses de verão, e este ano estamos de regresso. Desde 2021 que eu coorganizo o Safety Challenge com a Sofia. E já vamos não sei, já me perdi na conta das edições. Portanto, este ano o desafio vai decorrer durante o verão, apesar de começar antes do verão começar. Portanto, começou no início de junho, decorre até o final de setembro. Portanto, junho, julho, agosto, setembro. 4 meses. Hoje estou a gravar nesta posição exatamente para ter uma cábula com as coisas escritas, porque uma pessoa não sabe tudo de cor. Posso saber muitas sinopses de livros de cor, mas regras sobre o Sci-Fi Challenge nem sempre posso saber tudo de cor, porque o cérebro também tem limites. Pronto, para participar basta ler um livro de ficção científica, aliás, um livro ou um conto de ficção científica durante estes 4 meses. Não interessa se o leem, de que maneira é que o leem, seja um livro físico, seja um e-book, um audiobook, por osmose, banda desenhada, web novel, banda desenhada, já disse, mangá, já me estou a começar a repetir. Tudo isso é aceito. Para quem queira ir mais longe, já como é habitual, nós temos um bingo. E é isso que eu vou falar hoje, assim um bocadinho. Vou falar completamente do bingo, vou mostrar o bingo, cada uma das categorias e algumas recomendações de livros que eu tenho nas minhas estantes ou na minha TBR para cada uma delas. Portanto, a primeira categoria é ler um livro híbrido. E o híbrido está entre aspas. Portanto, é um livro que tenha elementos de ficção científica ou um livro que esteja classificado como ficção científica, mas que tenha também outros géneros. Portanto, pode ser um livro que tenha elementos de ficção científica, mas seja um livro maioritariamente de fantasia, seja um livro de ficção literária que tenha alguns elementos de, por exemplo, de distopia, que isso pode ser classificado como ficção científica. Pode ser um livro de horror que tenha elementos de ficção científica, ou um livro de ficção científica que tenha elementos de horror, por exemplo. Estes são apenas alguns dos exemplos. Portanto, um dos livros das minhas estantes que eu recomendo, eu já li o primeiro, neste momento já li o segundo também, mas vantagens de já ter gravado isto mais para a frente, é o The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, do Douglas Adams, uma trilogia em 5 partes, que está a ser reeditada em Portugal pela saída de emergência. Portanto, é sempre interessante. Este é híbrido porquê? Porque é um livro de humor e um livro de ficção científica. Para quem gosta de humor britânico, é fantástico. Se gostam de audiobooks, o primeiro audiobook é... como é que se chama o autor? Agora esqueci. É narrado pelo autor do livro Mitos, que é um ator inglês, Stephen Fry.
O primeiro é pelo Stephen Fry, o segundo e os restantes livros de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy são narrados pelo Martin Freeman, acho que é assim o nome dele, o ator que faz de Bilbo nos filmes do Hobbit, baseado em informação que fez curto-circuito. Definitivamente é algo que eu hei de ler o resto dos livros, mas eu quero lê-los com calma, exatamente para apreciar tudo assim ao máximo. Uma outra recomendação, por acaso é um livro que eu também estou neste momento a terminar de ler, é o The Stepford Wives, do Ira Levin, ou Ira Levin, nunca tenho a certeza como é que coisa. É um livro que muitas vezes é classificado como horror, mas é também pode ser considerado um livro de ficção científica, daí estar aqui nesta categoria do híbrido. Típica, é sobre uma típica cidade americana em que é uma cidade idílica, tudo parece perfeito. Todas aquelas casas típicas americanas com white fences, housewives, perfect housewives. Eu não consigo dizer isto em todas estas coisas em português porque comecei a vos dar um nó a tentar dizer algumas destas coisas. Mas depois vamos descobrir que nem tudo é assim tão perfeito quanto isso e a transformação ou a descoberta é algo que é assim um bocado assustador. Existem 2 adaptações para cinema que acho que são interessantes. Eu ainda não vi nenhuma, mas estou muito... aliás, eu estou a ler este livro, estou a terminar de ler, mas Ira Levin não desilude. Bom, excepto no segundo livro do... O Filho de Rosemary, nós não falamos sobre o Filho de Rosemary, mas o outro livro anterior a esse, que eu agora não me recordo o nome, é fantástico. Nunca confiem nos vossos vizinhos. E, por acaso, o Stepford Wives também podia-se dizer o mesmo. Um outro livro que também, por acaso, também está na minha TBR é o The Day of the Triffids, do John Wyndham. Plantas carnívoras. Eu iria dizer que este livro tem elementos de horror, e por isso mesmo é que ele está aqui na versão híbrida, apesar de eu acho que este é um livro de ficção científica. Windhaven, do George R.R. Martin e da Liza Tuttle, que existe em português, publicado pela Saída de Emergência. É um livro que está ali entre fantasia e tem, obviamente, elementos de ficção científica. Por acaso também tenho curiosidade com este, não sei se é este ano que eu vou ler, mas também está na minha TBR. Um outro livro que eu já comecei a ler, aliás, comecei a ler durante o desafio de fantasia da Nights, que decorreu exatamente em março. Agora estão-me a escapar o nome do desafio, mas eu depois deixo essas coisas na descrição. O The Grace of Kings, do Ken Liu, é o primeiro de uma tetralogia. É um livro que também dá para uma outra categoria do Sci-Fi Challenge. Posso voltar a mencioná-lo lá mais para a frente. Este é um livro de silk punk, ou seja, é um livro de fantasia que tem elementos de engenharia, essencialmente. O silk punk, neste caso, são uma parte mais científica e de engenharia, e mesmo poder entrar como híbrido para a ficção científica. É um livro que é inspirado em muita coisa chinesa. Tenho muita curiosidade com esta série. Um outro livro que também está na minha TBR para este ano, aliás, ele já esteve na TBR para outros Sci-Fi Challenges no passado, é o Otherland. Aliás, a série chama-se Otherland e é do Tad Williams. É um livro de cyberpunk. Portanto, também dá para uma outra categoria lá mais à frente. Em princípio, estarei a ler este livro em conjunto com algumas pessoas. Vamos ver como é que corre. Eu tenho muita curiosidade em ler Tad Williams, apesar de aquilo que eu conheço mais dele ser mais de fantasia do que necessariamente de ficção científica. Este livro, eu acho que ele acaba por ser híbrido, porque acho que ele tem alguns elementos, ele está como autor, é mais ligado à fantasia, mas como estamos a falar de um livro em que as pessoas entram numa espécie de jogo, que é a Otherland. Basicamente é isso. Mas lá está, tem um componente de cyberpunk. Se calhar não tão... não é, se calhar, um exemplo tão grande de cyberpunk como, por exemplo, os livros do Gibson, mas não deixa de ser algo interessante. O Mortal Engines, do Philip Reeve,
sim. É uma tetralogia que também pode servir para outra categoria. Portanto, eu já não me recordo como é que está traduzido em português. Este livro está publicado em português pela Presença, apesar de nem sempre ser assim tão fácil de encontrar. Porque ele aparentemente às vezes esgota no site e depois existe na Feira do Livro. Coisas que eu presenciei. Cidades que se mexem, cidades que devoram umas às outras. É isto que eu sei sobre esta série. Tenho bastante curiosidade com ela, mas não é este ano que eu a vou ler. A série de Annihilation, do Jeff Vandermeer, é também uma série que pode ser considerada híbrida, porque tem uma componente que é completamente de horror e que o resto é ficção científica. Lá está. Há muitas coisas de ficção especulativa que está ali entre géneros e que poderá entrar aqui para esta categoria. Vamos para a segunda categoria. A segunda categoria não é assim tão fácil de definir quanto isso. A segunda categoria é um livro hard sci-fi. Portanto, ficção científica old school, onde o foco do livro é o setting da história, os detalhes científicos, lógica e veracidade científica. Em oposto a livros em que, se calhar, a veracidade científica não é tão importante ou que se foca noutras ciências menos científicas. Isto sou muito, muito estúpido, mas eu juro que faz sentido. Um exemplo para esta categoria é, por exemplo, ler a Fundação do Isaac Asimov. Tem uma parte pronto, lá está. Veracidade. Alguma veracidade científica. O outro livro, o Jurassic Park, do Michael Crichton. Também tenho na minha estante para ler, mas não é uma prioridade. Um livro que eu li este ano que é perfeito para esta categoria é o The Three Body Problem, do Cixin Liu. Deixo a minha opinião sobre este livro. Eu não sei se fiz uma opinião muito extensa, mas fiz uma opinião. O Neuromancer, do William Gibson, também é perfeito para isto, apesar de ser um livro de cyberpunk, ou seja, também dá para uma categoria mais à frente, mas lá está, a componente científica é bastante relevante neste livro. Os livros do Robert Heinlein, por exemplo, The Moon is a Harsh Mistress e o A Stranger in a Strange Land, um estranho numa terra estranha. Sim, certo, é isso. que existe em português, publicado pela Saúde de Emergência. Terceira categoria. Ler um livro inspirado em culturas diferentes. Portanto, um livro de ficção científica que se passa num país diferente do teu ou do que aquilo que costumas ler e que se foque em experiências culturais diferentes das tuas. Por exemplo, o The Grace of Kings, que eu já falei, do Ken Liu, tem uma componente de Silkpunk, que ainda para uma categoria lá mais à frente, lá para esta, ainda para outra categoria. Sim, podem ler mais que um livro para a mesma categoria. Tenho a impressão que não tinha dito isto anteriormente, mas, portanto, é um livro que se foca numa experiência mais asiática, especificamente chinesa. É diferente da nossa cultura e daquilo que eu estou habituada a ler. Um livro que ganhou também agora o Locus, um dos prémios do Locus, African Risen, é um livro de uma trilogia de contos, de ficção especulativa, relacionado com a África, portanto, acho que por acaso está na minha wishlist. Uma outra antologia que eu descobri e hei de ler um destes. Reclaim the Stars, 17 Tales Across Realms and Space, editado por Zoraida Córdova, e é tudo por autores e autoras sul-americanos, ou aliás, não sei se são sul-americanos, são hispânicos, americanos e hispânicos, mas nos Estados Unidos. é específico. O The Tensorate Series de Neon Young, que passa, lá está, um outro livro de Silkpunk, que também dá para uma categoria lá mais para a frente, e que também dava para uma categoria lá mais para trás. Portanto, se podem usar um livro para várias categorias. Este passa-se também, eu penso que é na China, eu não tenho a certeza absoluta. O próprio Three Body Problem, do Cixin Liu, que se passa na China.
Depois, a próxima categoria é ler um conto ou um livro de contos. Esta categoria, obviamente, é influenciada por mim, porque sempre que tenho oportunidade, estou a impingir contos às outras pessoas. E, portanto, em ficção científica existe muita coisa de contos. Não só em Portugal, mas também escrito por portugueses, mas também outras coisas. Um livro que está na minha TBR para este ano, Lisboa no ano 2000, organizado por João Barreiros. Portanto, uma antologia assombrosa sobre uma cidade que nunca existiu. Foi um livro publicado pela CB de Emergência. É das poucas coisas que eu tenho em português, escrito por portugueses, por ler. Em português também, Com Cabeça na Lua, uma antologia comemorativa dos 40 anos da chegada à Lua. Este acaba por ser uma série de... Acho que é essencialmente contos, que também é interessante. Mais coisas. O livro que eu acabo sempre por referir todos os anos, desde que o descobri, o The Big Book of Science Fiction, editado por Anne and Jeff Vandermeer. Se querem ter uma viagem pela ficção científica, mas que não vos leva só aos autores mais conhecidos, acaba por vos levar por autores menos conhecidos, definitivamente esta é a antologia para vocês estarem de olho. Depois o Exalação do Ted Chiang, que é um dos livros que eu mais aguardo ler este ano. Já há alguns tempos que estou com o olho nele e este ano, quando comprei, vou ter que o ler. Nem tenho hipótese, vou ter mesmo que o ler. Há um outro livro que tenho muita curiosidade, mas eu acho que não é este ano que vou chegar a ele. Sisters of the Revolution, a Feminist Speculative Fiction Anthology. Outra antologia da Anne e do Jeff Vandermeer. Tem autoras como Octavia E. Butler, James Tiptree Jr., que é uma autora que eu tenho imensa curiosidade em ler. Tenho resistido a comprar livros dela especificamente. Penso que depois de ler isto poderei não resistir. Mas por enquanto estamos a resistir. Seguimos fortes. Mas não tão fortes quanto isso. Angela Carter, Tannis Lee, Leonora Carrington, Ursula K. Le Guin, Joanne Russ. São alguns dos nomes que eu conheço. The Thackeray Lampshed Pocket Guide to Eccentric and Discredited Diseases. Este é um livro que cada página tem uma doença ou algum detalhe excêntrico escrito por vários autores. Isto foi editado pelo Jeff Vandermeer e por Mark Roberts, mas tem contribuição de vários autores. E, parece-me que vai ser algo muito, muito interessante de ler. Existe, eu penso que já esteja esgotado, mas existe em português pela saída de emergência. As Crónicas Marcianas do Ray Bradbury. Ray Bradbury é um excelente escritor. Eu ainda não me aventurei muito na ficção científica dele, apesar de ter lido recentemente um livro dele. Um livro com contos de ficção científica, nem todos eram. Este penso que sejam todos. E vamos para a próxima categoria. A próxima categoria é basicamente uma das categorias do bingo em que podem fazer batota, porque é o tema livre. Portanto, qualquer coisa que não se insira em nenhum dos outros temas pode ser enquadrado neste. Coloquei um livro de não-ficção, que é Science Fiction, A Literary History. É um livro que eu estou a ler. Portanto, eu pedi uma desculpa para ler este livro e esta foi a desculpa que eu arranjei. Um livro, novela, conto, The Blazing World, da Margaret Cavendish. É um livro de 1666. Portanto, uma história que foi escrita antes da ficção científica como a conhecemos nos dias de hoje e mesmo com o nome de ficção científica ainda não existia, mas que se pode ser considerar como uma história que ajudou à criação do género. Estamos a falar por exemplo, Frankenstein, da Mary Shelley, que um fantástico livro como híbrido, porque ele tanto é considerado como um livro gótico e como um livro de horror, como é considerado também um livro de ficção científica. Um conto que eu li este ano e que recomendo bastante, Night Flyers, do George R.R. Martin.
em particular a edição ilustrada com ilustrações do David Palumbo, são fantásticas. São fantásticas. É também um híbrido, porque este é outro livro que dá para fazer 3. Híbrido, porque tem horror e ficção científica. É um conto, portanto também dá para os contos. Dá assim para fazer várias categorias ao mesmo tempo. Sejam espertos e usem o mesmo livro para várias coisas. Outros livros que, por exemplo, podiam ser lidos para estes, eu não tenho todos, mas tenho alguns. Solaris, de Stanislaw Lem, 1984, do George Orwell, O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, A Guerra das Salamandras, do Karl Capek, O Nós, do Zamyatin, Metropolis, da Thea von Arbo. Todos estes livros existem em português, por exemplo. Será que os androides sonham com ovelhas elétricas, do Philip K. Dick? Uma ótima escolha, sempre para ler. A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells. As Flores para Algernon, do Daniel Case, também recentemente em português. A Mão Esquerda das Trevas, da Ursula K. Le Guin. Os Despejados, da Ursula K. Le Guin. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, por exemplo. O Estranho Caso do Dr. Jekyll and Mr. Hyde, do Sr. Hyde, aliás, estou a dizer em português e agora de repente voltei para inglês, de Robert Louis Stevenson. Uma Viagem ao Centro da Terra, Volta ao Mundo em 80 Dias, 20 Léguas Submarinas, os 3 do Júlio Verne, que são os únicos Júlio Verne que eu alguma vez lerei. Penso que nunca vou ler mais do senhor, porque porque não quero, basicamente. Bom, próxima categoria. Lê um livro sci-fi punk. Basicamente, esta é uma categoria que eu e a Sofia criámos, em que inclui tudo aquilo que seja qualquer coisa punk, que possa se inserir dentro da ficção científica. Steampunk, dieselpunk, cyberpunk, biopunk, hopepunk, silkpunk, entre outros. Talvez os mais conhecidos sejam o steampunk e o cyberpunk. Vamos falar de exemplos. Também tenho vários exemplos. Alguns deles já falei neles, porque já foram livros que já foram aparecendo. Por exemplo, o Almanac Steampunk, que é português. Eu, por acaso, tenho o 2019, mas saiu um ano passado, que também é uma escolha interessante para lerem. Também tenho uma antologia steampunk editada pela Anne Jeff Vandermeer. Existe mais do que um, mas eu por acaso tenho este em formato físico. Em português, recomendo imenso Winepunk, A Guerra das Pipas, da Invicta Imaginária, portanto publicado pela editorial Divergência, e o reimaginar da história portuguesa alternativa, que também dá para uma categoria lá mais à frente. O tema de hoje é coisas que dão para uma categoria lá mais à frente. O Custom Circus, do Michael Alex. Não sei se é assim, se é Michelle Alex ou se é Michael Alex. Já devia ter ido saber essas coisas. De qualquer maneira, recomendo bastante. Já li o primeiro volume, tenho os outros todos para ler. É também publicado pela editorial Divergência, escrito em português. Depois, Silkpunk, The Grace of Kings, do Ken Liu, que eu já referi. O The Tensorate Series, de Neon Young. Neuromancer, do William Gibson, que é talvez das coisas mais conhecidas de grande marco de cyberpunk. O Otherland, do Ted Williams, também se enquadra nesse sistema. Steampunk. Existe uma série do Jim Butcher, que é o The Cinder Spires. O primeiro livro é o The Aeronauts Windlass. Eu penso que vai sair este ano o segundo livro desta série. Eu gosto de Jim Butcher, mas este ainda não li. Está na minha lista de coisas eventualmente a ler. E por último, o Mortal Engines, do Philip Reeve. Toda a série pode-se encontrar também nesta categoria. Seguinte. Banda desenhada. Qualquer banda desenhada de ficção científica é perfeita para esta categoria. Referindo a algumas coisas que eu tenho nas estantes, que eu não tenho assim tantas quanto isso. Watchmen, do Alan Moore, é um deles. A Liga dos Cavalheiros Extraordinários, também do Alan Moore.
e do Kevin O'Neill. A Casta dos Metabrões do Jodorowsky e do Jimenez. Também Sea of Stars de vários autores, que foi uma BD que a Sofia me ofereceu. Descender do Jeff Lemire e o Dustin Nguyen, da mesma maneira que o Ascender. Esta é a ordem de leitura, primeiro Descender, depois Ascender. Estão de alguma maneira ligados. Não sei muito bem como estão ligados, mas estão ligados, porque eu ainda sou autora do Descender. Monstrous é outra BD que existe em português que vale a pena. Saga, já me tenho recomendado sempre, eu sei que dá para ler para isto, mas ainda não li. E Why, O Último Homem. Depois, categoria número 8 é um livro à sorte. Portanto, basicamente, qualquer livro que vocês queiram, é outra categoria que dá para fazer batota, que vocês queiram ler de ficção científica e arranjar de maneira que esse livro vos saia. No meu caso, aquilo que eu fiz foi pedir ajuda no Instagram. Acho que eram 4 livros. E o mais votado foi aquilo que eu comecei a ler. Por acaso foi o The Stepford Wives, do R11. Mas podem escolher 3 livros que vocês tenham na vossa TBR, que tenham nas vossas estantes, e tirar à sorte, de alguma maneira, com papelinhos, com pedir ajuda a alguém, decidir um livro qualquer para à sorte ou não à sorte para preencher esta categoria. Tudo é permitido. A última categoria é talvez a mais difícil. Ler um livro com história alternativa. Portanto, um livro que tenha elementos de ficção científica e que destaque uma versão alternativa da história. E eu tenho alguma dificuldade com esta categoria porque história alternativa, supostamente, para algumas pessoas é aceito como só ser o suficiente para fazer parte de ficção científica. Mas alguns livros, só a pessoa lendo é que tem a certeza que ok, mas isto tem mais elementos de ficção científica ou é só isto? E se é só isto mesmo de ser uma história alternativa, então tudo conta? Pronto. É um bocadinho difícil, mas mesmo assim há coisas muito interessantes. O Winepunk é perfeito para isto. É um livro de contos. Se não gostam de contos, pronto. Lá está. História alternativa portuguesa. Estou mesmo ansiosa que eles lancem o segundo volume, porque terá outras histórias. O Fatherland, do Robert Harris, este eu também já li. É um livro que usa a premissa de e se Hitler tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial. Não é que dê grande destaque coisas militares, porque o personagem é um polícia, não da polícia militar hitleriana, nem nada que se pareça, mas é um polícia que se mexe dentro do sistema e depois as coisas começam a correr mal. Mas também já li isto há algum tempo. Um livro perdido, alguns nas estantes, num sítio onde eu não o consigo encontrar, mas eu sei que não me livrei do livro, portanto ele está alguns por aí. Foi uma leitura interessante, também com história alternativa, e que eu também já li, The Man in the High Castle, do Philip K. Dick. Existe uma adaptação para a série, acho que é uma série da Amazon. Eu não vi a série, eu li o livro. Neste caso também é o caso, e se o Japão e os Estados Unidos, e se o Japão e a Alemanha tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial, e nós temos acesso a um Estados Unidos alternativo, onde parte do território é ocupado por japoneses e outra parte do território é ocupada por alemães. O problema é que o Philip K. Dick viaja muito na maionese e depois o final da história é assim um bocado estranha. Porque a premissa é muito interessante, mas depois aquilo a pessoa perde-se um bocadinho. Um livro do Stephen King, por exemplo, 11/22/63, o livro existe, acho que já existiu em português, a data é diferente, porque a maneira de escrever dos americanos a data e nós também é diferente. Enfim. Neste caso, este, para além de ser história alternativa, tem também viagens no tempo, que pode ser um bocadinho confuso, mas eu acho que ele conta para esta categoria. E é na tentativa de modificar a história dos Estados Unidos, para o caso do President Reagan?
Não, Kennedy. Reagan é o outro. O presidente Kennedy não ser assassinado. Portanto, tentar impedir o assassinato do presidente Kennedy. Estava difícil. A Master of Gin, do P.J. Clark. Não, continuo sem saber se estou a dizer bem o nome deste senhor. É uma história, é um livro de ficção científica com história alternativa, portanto, um Cairo alternativo. Estou muito curiosa em entrar neste mundo deste autor. Existem 2 contos e existe este livro. Eu espero lê-los a todos. E pronto, estas são várias das recomendações que eu fiz para o Sci-Fi Challenge e para o bingo deste ano. Muitos destes livros são livros que estão na minha wishlist. Alguns estão na wishlist. Muitos deles estão na minha lista de livros a ler. Alguns de TBR física, outros de TBR digital. Estão participando do Sci-Fi Challenge, ficaram a perceber um bocadinho melhor as categorias, ou não. Ficaram curiosos em alguns destes livros? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.